Bem-vindo nessa aula sobre a história da luz. Então, essa aula é tanto para os estudantes da física moderna, como para os estudantes da física 4, mas cada partida vai ter uma perspectiva um pouco diferente, porque os estudantes da física moderna já devem conhecer bastante coisa sobre a luz, porque a luz obviamente faz parte da disciplina eletromagnetismo e óptica, enquanto a física 4 basicamente é sobre a luz, e nesse caso eu vou agora dar um resumo basicamente da história e já de algumas coisas que vocês vão aprender para os estudantes da física 4, enquanto para os estudantes da física moderna, isso aqui vai ser uma repetição, em parte, de conteúdo que eles já conhecem do período passado, ou de um período antes do período passado, dependendo de quantas tentativas um aluno precisa para essa disciplina da física moderna. Vamos começar com uma história de luz significa. A gente começa no início. O início sempre é os gregos, porque os gregos basicamente pensavam, tinham ideias sobre todas as coisas que têm relevância na natureza. Eles realmente entraram em tópicos que afetam as nossas vidas em quase todos os sentidos e também sobre a luz. Infelizmente, a pessoa mais famosa referente à luz é Empédocles. E ele viveu 40-50 a.C. Isso é muito tempo atrás. Também para os gregos antigos, isso é bem no início, quando começou a filosofia. Ele provavelmente é alguém que vocês não conhecem. Mas isso é uma coincidência, numa certa maneira, porque Empédocles foi considerado um dos gregos mais influentes na Idade Média. Então, ele tinha muitas ideias que foram seguidas durante a Idade Média. E basicamente a popularidade dele só desapareceu quando o iluminismo virou importante e as pessoas começaram a pensar numa maneira mais certa sobre a realidade. Ele é mais famoso para o fato que ele inventou a teoria dos 4 elementos. A teoria dos 4 elementos, vocês lembram? Os 4 elementos são, acho que, fogo, água, terra e essas coisas, né? Mas ele também tinha uma ideia referente à luz. E a ideia dele foi que ele achou que luz seria algo que sai dos nossos olhos e interage com o mundo externo, né? Isso mostra que é bem difícil aproximar o desafio de luz. Então, ele pensava que luz é algo que está dentro da gente, sai dos nossos olhos e interage com a natureza. Uma pessoa que vocês talvez conhecem, Euclides, que viveu um pouco mais depois, ele foi um grande crítico dessa ideia. Por exemplo, ele entendeu que se a luz fosse algo que sai da gente, a gente poderia ver algo durante a noite, mas a gente não consegue. Um segundo argumento que ele mostrou foi que se saísse dos meus olhos e eu olharia para algo muito distante, eu poderia ver isso que está muito distante só com uma certa latência. Demoraria, por exemplo, as estrelas. Demoraria a ver as estrelas porque primeiro a luz precisaria sair dos meus olhos e tem que chegar até as estrelas.
Mas quando você fecha os olhos e você abre, você pode ver as estrelas imediatamente. E assim, ele criou uma crítica muito forte da teoria de Empédocles. Mas Empédocles era extremamente popular. E ele tinha um argumento contra essa ideia. Os seguidores dele tinham um argumento. E o argumento dele foi que luz propaga instantânea. Não existe uma velocidade de luz. Você abre os seus olhos e a luz está lá. E isso, obviamente, é um argumento muito ruim, mas essa hipótese destruiu o progresso por muitos anos, por muito tempo. Porque agora as pessoas começavam a pensar que talvez a luz não tem uma velocidade, é algo instantânea. E quando você começa com maluquice desse nível, você entra num buraco negro de maluquice. Na verdade, isso foi bem popular por muito tempo, a ideia que a luz não tem uma velocidade e a luz propaga com velocidade infinita. A pessoa que mostrou que isso com certeza não é o caso era Olo Römer, dinamarquês, e ele conseguiu determinar a velocidade de luz, ele conseguiu medir a velocidade de luz observando as luas de Júpiter. Agora vocês podem se perguntar como eu posso medir a velocidade de luz olhando para as luas de Júpiter, mas isso não é tão complicado porque você consegue basicamente ver quanto tempo as luas de Júpiter precisam para circular em volta de Júpiter. E no mesmo tempo você pode comparar isso com o que você veja. E agora a distância para a Terra às vezes é muito menor para Júpiter e às vezes é muito maior. E dessa diferença você consegue determinar com um certo erro a velocidade de luz. Em 1726, James Bradley conseguiu determinar a velocidade de luz para a aberração estelar, que é um outro fenômeno, e ele já estava bem perto. Obviamente, depois, Armand Fizeau, ele conseguiu medir a velocidade de luz no laboratório, que ainda é mais impressionante. Hoje em dia, conhecemos o valor exato da velocidade de luz, e esse valor é exato porque o metro é definido sobre a velocidade de luz, então esse valor é 100% exato, porque o segundo é definido por caimento de um certo átomo. Mas isso só é algo sobre a velocidade de luz. No mesmo tempo, as pessoas se perguntavam o que é a luz, fundamentalmente. E existiram dois físicos de alto impacto para a humanidade que tinham opiniões opostas referente a esse tópico. Isso era Huygens, um físico holandês que trabalhou muito com ondas e oscilações, e assim ele assumiu que provavelmente luz é uma onda. Ele usou essa teoria para explicar como funciona refração, e os estudantes da física moderna devem conhecer essa explicação. Os estudantes da física quadro não devem conhecer essa explicação, mas eles vão aprender na semana que vem. E tinha Newton, que pensava que luz é feita de partículas. E ele tinha uma outra teoria referente à refração. O mistério, a grande pergunta, se a gente deve tratar a luz como uma onda ou como uma partícula, foi resolvida por Thomas Young, que
inventou em 1801 o experimento de fenda dupla, que é um experimento com que você pode mostrar sem dúvida se uma entidade como a luz é uma fenda dupla ou é uma partícula. Então, nessa época, em 1801, a maioria dos físicos já entendeu que provavelmente a ideia de Huygens era um pouco mais perto da realidade do que a ideia de Newton. Mas ainda não tinha um experimento que mostrou, sem dúvida, que a luz é uma onda. E um experimento desse tipo a gente chama um Smoking Gun Experiment. E isso só foi o experimento da fenda dupla de Thomas Young. E, de novo, os estudantes da física moderna já conhecem isso, os estudantes da física quadro vão conhecer isso nesse período. Tudo mudou quando James Clerk Maxwell deduziu as suas equações de Maxwell em 1864. Essas 4 equações que todos vocês devem conhecer, você pode resolver num vácuo. No vácuo significa num espaço sem cargas, sem correntes, sem nada. Então, todas essas partes das equações seriam zero. E se você sabe mexer um pouquinho com matemática, você consegue ver que você pode mostrar que existem ondas eletromagnéticas no vácuo, como uma velocidade que você pode deduzir que é exatamente a velocidade de luz. Quando James Clerk Maxwell descobriu isso, ele entendeu que provavelmente luz é uma onda eletromagnética. E isso mudou a história mais do que quase todas as descobertas dos últimos 200 anos. Podemos dizer que o fato que luz é uma onda eletromagnética e não só luz, também ondas de rádio e ondas de raio-x e tudo isso, mudou a nossa visão do universo de uma maneira bem fundamental. E vocês vão ver como isso realmente tem um impacto para a física moderna também. Em geral, hoje em dia a gente sabe que todos esses tipos de radiação são ondas eletromagnéticas. Radiação gama tem energias muito altas, radiação de rádio, TV, Wi-Fi tem frequências muito baixas e isso é a luz visível que em algum ponto entre todas essas radiações diferentes. E cada tipo de radiação tem algum sentido no nosso mundo. Se você olha para essas ondas eletromagnéticas, e de novo, os estudantes da física moderna já devem saber isso, os estudantes da física quadro vão aprender isso com mais detalhe comigo. Vocês devem saber que luz é uma onda transversal que propaga, por exemplo, nessa direção Z. O campo elétrico oscila perpendicularmente e perpendicularmente ao campo elétrico e da direção da propagação oscila o campo magnético. E a direção em qual eles oscilam se chama a direção da polarização de luz. Então, luz é polarizada. E essa polarização você consegue ver como um polarizador, por exemplo, e tudo isso tem no Halliday. Eu quero que os estudantes da física moderna tenham isso na cabeça nas próximas aulas, que luz é polarizada, porque isso é extremamente relevante. E para os estudantes da física quadro, isso foi uma introdução no tópico da luz, e a gente vai aprender muito mais nessa semana.